maioria das pessoas que vêm para tentar a sorte em Vila Rica, ele é bem sucedido. Então acho que Vila Rica, igual você fala, financeiramente, economicamente, ela tem mais vantagem do que as outras cidades da nossa região, né? E a cultura do nosso povo é uma cultura assim mais, como é que fala? Refinada. Mais refinada, acho que se tornou mais própria, né, do lugar, da cidade, você vê. Não menosprezando as outras, né, é lógico, né? Continuando falando um pouco das bandeiras da reforma agrária, que o Sindicato dos Trabalhadores sempre reivindicou, nos mandatos que eu participei, a gente sempre teve muita sorte e Deus nos iluminou muito, muito, muito no dia a dia nesses mandatos nossos. Nesses 3 mandatos, nosso, né, não meu, sempre nós tivemos uma diretoria assim, uma diretoria consciente, comprometida, colaboravam, discutiam, enfim. Nós conseguimos 9 assentamentos, conseguimos a desapropriação do Bom Jesus, do Caxangá, do Santaninha, do Aracati, uma parte aqui do Caxangá que nós chamamos de Itaporã. Em 97 a gente conseguiu IP, São Gabriel, Santo Antônio e Bridão Brasileiro. De Vila Rica nós conseguimos esses assentamentos, essa desapropriação na época, com 1.200 e quase 1.300 famílias naquele momento. Dentro dessas desapropriações, nós conseguimos vários Pronaf. Primeiro veio o alimento, depois veio o Pronaf, depois veio a habitação. Então a gente conseguiu tudo isso nesses 3 mandatos de sindicato. Tinha assentamento na região do Araguaia, na região de São Félix, de 60 anos, nunca tinha tido uma desapropriação, de 40, de 30, de 25, de 20. E nós aqui com pouco tempo, a gente conseguiu tudo isso. Quando foi em 97, nós conseguimos já a desapropriação da IP São Gabriel e Santo Antônio, e mais, aí eu já não estava no sindicato mais, mas foi um projeto da minha época, a Bridão Brasileiro. Então assim, foi uma luta muito grande que nós tivemos, um trabalho muito bem feito que nós fazíamos na época também, e a gente conseguiu. Acho que isso tinha as mãos de Deus assim, a cada momento, a cada instante, né? Eu acho que a titulação não é interessante. Você vê, nós tivemos todo esse embate, esse trabalho, essa luta, essas conquistas, nesse decorrer de 20, 25 anos, 30 anos, de desapropriação, de assentamento, de incentivos fiscais, que era fomento, habitação, Pronaf, etc. Aí de repente vem o processo de titulação. Só para ter um exemplo assim, o título, eu vou pegar o título daqui 30 dias. Está marcado lá o INCRA e tal, vai sindicato, não sei quem, vai lá entregar. E eu já vendi a minha terra aqui. O cara só está esperando receber o título para me pagar. Aí o que acontece? Nós temos a IP está no mesmo caminho. Tem gente que pegou o título, mas a terra já estava vendida. O que acontece? O soja já está entrando lá dentro da IP. E vai acontecer que daqui 5 anos, sei lá, daqui 10 no máximo, vão virar uma meia dúzia de fazendas dentro do assentamento. Na conjuntura de hoje, na conjuntura política de hoje, se você não fazer um trabalho de conscientização, de educação política, e principalmente na conscientização mesmo, das pessoas que estão lá, que se ralaram, que criaram os filhos na dificuldade. Hoje a filharada estão tudo casados, ou estão casando, ou estão cada qual para o seu rumo. Eu acho que agora que seria a hora
daquele casal, daquela família permanecer na área, continuar lá na sua terra, desfrutar daquilo que ele tem, porque ele quer que acontece. Ele empolga aí com 60, 70 mil reais o alqueire, vende para aquela pessoa. Se ele voltar 30 segundos atrás, não, eu te compro essa terra de novo. Se ele vendeu por 70, o cara vai pedir 140 mil, num exemplo assim, ou 100 mil, ou 80 mil. Ou seja, se ele vendeu por 70, nunca mais ele compra uma terra daquela que ele tinha. Então eu vejo assim um ponto muito preocupante, não vou dizer nem que é negativo, mas é um ponto muito preocupante que Vila Rica e outras regiões do estado ou do Brasil pode virar pequenas fazendas de novo. Na grande propriedade. Até porque, quando era o grande latifúndio, nos anos de 94 até 2000, por aí, ano 2000, era interessante o grande latifundiário provocar a entrada do sem terra na sua fazenda ou na minha. Por quê? Porque era viável vender para o governo federal a minha fazenda. Eu já tinha sucateado ela. Eu já tinha pegado N e N financiamento da Sudan, do BNDES, não sei da onde, não sei da onde. Então o interessante para mim já tinha acabado. Porque os dinheiros que eu queria eu já peguei. Então o que acontece? Se na época um alqueire de terra valia naquele tempo, tipo 6 mil reais um alqueire de terra, eu vendia para o INCRA 18 mil. Né? Então era interessante. Olha, quando eu tive no último mandato do sindicato, de 97 a 2000, eu recebi várias e várias visitas, carta, telefonemas, de muitas e muitas fazendas da região aqui, pedindo para mim apresentar uma carta para o governo federal que eles tinham interesse em vender a fazenda. Aquela época, quem apresentava 1, 2 ou 10 cartas ou 100 cartas para o presidente da República era o presidente do sindicato. Se eu tivesse interesse na fazenda X, eu fazia um documento em nome do sindicato, eu botava no correio, ou se eu quisesse levar em mãos através de um deputado, ou levar em mãos através de uma comissão, eu entregava. O presidente recebia a carta, aí ele tinha todo um processo de análise, de vistoria, disso, daquilo, não sei o quê. Mas aí era interessante o fazendeiro vender para o INCRA, porque o dinheiro era bom. Então hoje o que acontece? Na mesma hora que se tornou retrocesso, se tornou importante, hoje nós temos a titulação que é importante, pode se tornar um retrocesso, mas para o lado do agronegócio. É importante para o lado do agronegócio e retrocesso para o pequeno de novo. Né? Porque se ele foi pequeno, ele foi sem terra 10, 20, 30 anos atrás, ele pode de novo continuar, a partir desse momento, a perder sua terra, né? Por uma questão ou outra. Né? Eu acho que cada prefeito tem a sua parcela positiva. Muita gente reclama de quando João Rosa foi prefeito. João Rosa teve um mandato tampão, não chegou 2 anos. Pegou uma prefeitura zerada, teve suas falhas e seus acertos. Depois veio Francisco. Francisco já pegou um mandato de 4 anos, um mandato normal. Também teve muitos acertos, teve seus erros, seus acertos. E cada prefeito que entra, se ele estiver pensando no bem do município, ele vai cada vez mais regularizando as partes legal e importante do município. Na questão de saúde, na questão da educação, na própria arrecadação. Quer dizer, isso vai somando a cada ano que passa você fazer parte
da fatia maior do bolo, né, do FPM, de convênios e de projetos. No mandato nosso, meu e do Paulo, ou do Paulo e meu, tivemos também os nossos acertos, tivemos nossos erros, mas também a gente deixou muita coisa para futuramente o município angariar mais fundos, né, que foi na questão da educação, saúde, arrecadação e N projetos. Leonídio também teve seus acertos, suas falhas, né? Leonídio era meio esquisitão, mas teve seus avanços também. Calixto também deixou a sua marca, assim, importante, muito importante. Foi um cara assim que meio que revolucionou um pouco também, mais na questão enquanto administrador, né? Era tudo empolgado e um cara otimista. O Calixto foi fundamental para dar uma alavancada um pouco melhor no desenvolvimento do nosso município. Então, a questão do Luciano, né? O Luciano acho que foi um bom prefeito também. Ele teve acho que todos, né? Não foi só ele. Todos têm seus altos e baixos, seus pontos negativos. Mas ele foi muito povão, ele foi muito... eu acho que ele foi até correto no mandato dele. Deixou aquela pracinha ali bonitinha, ajeitadinha, deu uma nova cara para a cidade. E principalmente nas questões das certidões negativas, pelo que eu conheço, né, pelo que eu sei até hoje, ele deixou a coisa assim meio que redondinha também, né? Deixou um saldinho na conta, não era muita coisa, mas dá para fazer uma meia dúzia de coisa ainda para frente. E hoje nós temos o Abimael. Eu acho que nessa história toda, nesses anos todos, o Abimael que está levando mais vantagem. Por quê? Porque cada ano que passa vai aumentando a arrecadação do município, do estado, da região. E a fatia do bolo, né, lá em cima, ela se torna maior. Então, eu acho que com isso, o Abimael levou mais vantagem. Foi onde que ele conseguiu a melhorar as estradas do interior, a fazer os trechos de asfalto da cidade, enfim, ele deu uma nova cara para o município, interior e cidade, né? Segundo o que o pessoal fala, parece que também na questão da saúde melhorou bastante, né? Eu não posso falar porque eu tenho acompanhado pouco, melhorou bastante. Vila Rica hoje tem uma nova cara, né? Embelezou a cidade, toda iluminada, bonitinha. Ano passado deu uma pintada nos asfaltos, enfim, deu uma boa melhorada. Agora, se você me perguntar para mim sobre desenvolvimento, ainda está muito a desejar. Eu acho que a gente tinha que avançar mais, né? Se não trazer a grande indústria, mas trazer a média, pequena média indústria ou empresa para nossa cidade. Como eu falei no começo, Vila Rica, há anos atrás, nos anos de 88 até 96, Vila Rica era referência na agricultura, era referência na saúde, era referência na educação. A nossa cidade tem estrutura, tem infraestrutura, e eu acho que nós teríamos condição de desenvolver muito nessa parte da indústria, né? Trazer mais emprego, melhorar as condições de vida de quem precisa trabalhar. Eu acho que difícil, foi o começo de tudo, né? Começo de tudo, porque quando as pessoas vieram para cá de mudança dos seus estados de origem, cada qual veio na sua mala um sonho. Eu e tantos outros, nós não analisamos sobre as consequências do início da nossa chegada aqui. Tipo assim, se eu tinha lá 10 hectares no sul, ou em Minas, sei lá, no sudoeste aí, se eu tinha 10 hectares, mas estava prontinha, arrumadinha, né? Eu cheguei aqui, eu tive que fazer tudo.
E para começar, não tinha energia, não tinha transporte, 500, quase 600 quilômetros de estrada de chão, aqui no entroncamento de Canarana, 400 ou 500 aqui indo para Paraíso, 400 e pouco, né? Muita malária, você plantava, não tinha, um certo tempo, não tinha onde você vender. Na minha época eu cheguei, já tinha cooperativa, tinha a Conab, mas os primeiros encontraram todas essas dificuldades. O produto era muito barato, então assim, acho que um pouco dessa dificuldade eu peguei aqui no começo. Na questão de saúde era problemático, porque só tinha 2 hospitais, poucos médicos, o recurso era pouco, o remédio era pouco. Muita gente se encontrava na maioria do ano praticamente sem dinheiro. Chovia demais naquele tempo, no começo. Muitas vezes ficava intransitável. Então assim, eu acho que essas dificuldades eu passei e muita gente passaram. Na questão de quando a gente chegamos, com 2, 3 anos. De positivo que eu acho, o que é? Eu acho que cada ano que passaram, as coisas foi melhorando, foi desenvolvendo. Nós, gradativamente, nós fomos se adaptando com a realidade, ou com a nova realidade. Cada ano a gente tinha um pouquinho mais de esperança. Se acostumamos, se adaptamos com o próprio clima, né? Que você sai lá do sul, você está lá com 12, uma norma aí de 12, 15, 18 graus. Você chega aqui é 25, 33, 40 graus, né? Então até isso a gente tinha que se adaptar. Inicialmente eu cheguei para tocar um comércio, depois eu resolvi ir para a roça e continuar na roça. Passei apertado financeiramente por uns 3 anos, mas depois as coisas foi mudando, foi melhorando. Em seguida foi, dentro dessa história toda que eu já falei, a gente começou a participar do sindicato, da política e rádio e tanta coisa, então rapidamente eu fui me adaptando, fui acostumando, fui gostando da coisa. Então assim, ou seja, eu fui uma pessoa, e as pessoas que estiveram ao meu redor, tanto da equipe do sindicato, como na política, como na rádio, mas em primeiro lugar, eu acho que eu falei pouco, falei quase nada, né? E eu devo muito à Creuza, a minha esposa, que foi uma pessoa assim muito companheira, foi do meu lado o tempo todo. Ela me orientava também, ela é bem objetiva. Eu sou meio enrolado, mas ela é bem objetiva, bem correta. Então, o que me ajudou, principalmente nessa questão, falando materialmente, foi ela, né? Lógico que eu tenho muita fé em Deus. Eu não sou aquele cara igrejeiro que eu estou lá todo dia ajoelhado, mas eu sou uma pessoa que a cada instante, a cada minuto eu falo em Deus, eu estou com Deus, eu tenho fé, acredito, sou perseverante. Então ela me ajudou muito, muito nessa coisa. Abaixo de Deus, ela. Depois vem as pessoas que fizeram parte comigo nesses momentos que eu participei no dia a dia. Uma outra pessoa que jamais eu esqueço nesses momentos todos foi a Inês Grigolo, que foi a mentora do começo da nossa história de luta em Vila Rica. A Inês foi uma grande pessoa, companheira, corajosa e que tinha muito conhecimento dentro dessa história toda. E falando na questão mais ideológica, política e religiosa, eu devo muito a Dom Pedro, nosso saudoso Dom Pedro. Dom Pedro para mim é fantástico, é tudo dentro dessa caminhada. Dom Pedro, quando eu estava assim, nos momentos difíceis, eu fui muito perseguido também, eu não comentei isso, mas
de 88 até 96. Eu não morri, não fui assassinado, porque Deus é grande, eu me cuidei muito e nós tínhamos uma equipe muito boa também, que eu acho que era a minha base. Mas eu fui muito perseguido por pistoleiro, fazendeiro, etc e tal, porque quando você faz um trabalho para o povão, mexe com uma meia dúzia da elite, né? E eles não gostam quando você mexe com eles. Então assim, e Dom Pedro me dava assim, muita luz. Ele me dava um norte que me ajudava muito, né? Como diz, naqueles conselhos dele, naquelas conversas dele, ele me ajudou muito. E Maria José também, que era nossa advogada. Mas enfim, eu na parte positiva, Vila Rica para mim foi e é muito importante. Você vê, eu estou em Vila Rica há 35 anos para 36. E graças a Deus eu fui muito iluminado. Eu acho que Vila Rica está caminhando para o rumo certo. No momento está sendo bem administrada nessa parte do básico, né? O senhor pensaria duas vezes ou o senhor refaria toda essa trajetória e todo esse trajeto? Faço tudo de novo. Eu sempre converso com algumas pessoas que eu já passei dos 60, viu? Vou fazer 65 anos. Mas ainda é lógico que as forças da gente não é a mesma. Mas se for preciso viajar a noite inteira, eu viajo. Se for preciso participar de uma reunião o dia inteiro, a noite inteira, eu participo. Eu sou convicto daquilo que eu gosto. Sou convicto que a solução para você mudar uma nação, você tem que estar organizado na educação, nos movimentos populares, na política, na religião, na igreja, seja a religião que for. Eu acredito na mudança. Eu sempre carrego comigo um pensamento. Não há mudança na sociedade sem que haja transformação e mudança das pessoas. E sempre termino dizendo que não me procureis na colheita, porque eu estarei sempre semeando. Então assim, eu vou morrer. Acho que até na hora da minha morte eu continuo ainda lutando, desafiando como diz o ditado, não sei se é a própria morte, mas eu vou estar lutando até na última hora. Porque eu acho que para você mudar uma nação, você não pode desanimar, você tem que participar, você tem que colaborar, contribuir, tentar dar bons exemplos, né? Não sei, a gente não é correto, nós somos fracos, né? Mas tentar dar bons exemplos, né? Principalmente na política, na questão pessoal, questão familiar, todinho, né? Vila Rica é uma terra promissora, né? É uma cidade promissora. Eu acho que agora, mais do que nunca, é hora das pessoas que queiram investir, das empresas que queiram investir, que queiram trazer uma indústria para Vila Rica. E para ajudar no desenvolvimento do dia a dia da nossa cidade, do nosso município. Eu acho que agora é a hora, né? Por quê? Porque nós estamos assim em pleno desenvolvimento em toda a nossa região, principalmente a nossa cidade. E Vila Rica ela tem condição de dar estrutura, ou dar uma infraestrutura para empresa de pequeno, de médio e até grande empresa, né? E Vila Rica é uma terra de oportunidade, então agora é a hora, é a bola da vez agora, né? E eu acredito, eu tenho fé, confio, né, que Vila Rica é onde você deve investir, deve conhecer Vila Rica.